Bom, hoje, por sugestão de um dos nossos inscritos, a gente vai falar sobre uma das rebeliões do período regencial, a cabanagem. Ela vai durar de 1835 a 1840. Mas para a gente ter uma ideia, a gente tem que pensar primeiro sobre o período regencial. O período regencial vai ir de 1831, com a renúncia do imperador Dom Pedro I, até proclamada a maioridade do imperador Dom Pedro II em 1840. Na lei, quando não houvesse um imperador apto, deveria se estabelecer uma regência com 3 regentes. Vão haver 4 regências em todo o período. Primeiro vai ter a provisória trina, vai ser uma regência provisória. Depois a permanente trina, só que vai haver um pequeno golpe em que em vez de 3 regentes vai acabar tendo só um. Daí vai ter a una de Padre Feijó e depois vai ter a una de Araújo Lima. Essa rebelião vai acontecer na província do Grão-Pará e ela já se chama cabanagem por quê? Os principais envolvidos vão ser os cabanos, que eram os pobres da época que eles acabavam morando em cabanas na beira dos rios. Por isso o nome cabanagem. Enfim, ela vai ser marcada pela pobreza extrema, a fome e várias doenças. Ela vai ter início em 6 de janeiro de 1835, quando os cabanos e os diversos revoltados eles vão invadir o palácio do governo, vão matar o presidente da província, hoje seria o governador, e vão tomar o controle. O que vai acontecer? Vão se suceder pequenos governos, todos vão durar muito pouco tempo, alguns apoiados pelas elites, outros apoiados pelas camadas mais pobres. O último governo que vai ser o governo de Eduardo Angelim. Ele vai ser um cabano, ele vai instaurar o terror entre as elites, porque ele vai favorecer quase só os cabanos. E o que vai acontecer? Vai ter muita crise entre países com essa revolta, porque no começo a Inglaterra ia estar apoiando o Brasil, no finalzinho ela oferece ajuda para os cabanos, a França ela vai apoiar os cabanos, enfim, e em tudo isso vai gerar muita crise. Principalmente, como é que eu posso dizer? Vai durar até outubro de 1836 esse governo cabano de Eduardo Angelim. Daí a cidade vai estar cercada, sitiada por navios. Aí que acontece uma crise, é que a marinha inglesa ela vai oferecer ajuda para os cabanos, Eduardo Angelim vai recusar, e toda a população da cidade começa a fugir em canoas e, enfim, e pela mata. Quando os soldados do Império chegam na cidade, não vai ter praticamente ninguém, vai ter muitos mortos, principalmente por causa da varíola. Enfim, só que o governo pensou que Eduardo Angelim, mesmo sem poder, ele seria perigoso. Então mandaram atrás dele. Ele vai acabar sendo morto em outubro de 1836, numa casa com a mulher dele. Ele vai ser acabado levado para o Rio de Janeiro. Mas o que acontece? O movimento de forma organizada ele vai durar pouco. Vai durar de 6 de janeiro de 35 a outubro de 36. Mas ele vai durar até 1840. Por quê? Vai ter muita gente que vai fazer pequenas guerrilhas, apesar de não estarem controlando Belém e toda a província, fazer guerrilhas no interior, vários povos indígenas, cabanas, enfim. E toda essa carnificina vai durar até 1840. Quais são os motivos para isso acontecer? Bom, durante a independência, as províncias... A música. Bom, durante a independência, as províncias do norte ainda estavam ligadas a Portugal. Tanto que quem foi a favor do Império tiveram que expulsar as tropas que estavam tentando manter a província do Grão-Pará ainda ligada ao Império Português. Então eles vão se sentir muito ofendidos pelo fato de não ter recebido muita ajuda e sido tão importante para consolidar a unidade do Império. Bom, e quais vão ser as consequências da guerra? Primeiramente, vai ser perda enorme na população, estima-se que de 30 a 40% da população dos 100 mil habitantes da época vai acabar morrendo, muitos pela fome, pela varíola e muitos pela guerra também. O que vai acontecer? Essa província ela vai ter um pouquinho mais de destaque a partir desse tempo, ela vai receber mais ajuda, mais apoio, enfim. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer uma divisão. O Grão-Pará ele contemplava praticamente todo o que a gente conhece hoje como a região norte. E a região que hoje compreende o Amazonas e os demais estados pequenos que tem daquele lado, elas não aderiram à revolta. A revolta só aconteceu mais ou menos no que hoje corresponde ao Pará. Então, como recompensa pelo povo do Amazonas não ter entrado na guerra, eles vão declarar independência. Daí vai ser criado o estado do Amazonas e do Pará, ou Grão-Pará, não me lembro. Enfim, vai ser dividido esses estados. Bom, basicamente é isso. Não vai ser atingido o ideal dos cabanos, que era a independência, ele vai voltar a fazer parte do Império. Bom, com o fim da rebelião,
a economia vai estar praticamente estagnada, a população vai ter diminuído drasticamente, praticamente parece tudo acabado para a província. Mas vai acontecer uma melhora sensitiva no padrão de vida, a cidade vai começar a melhorar, e o que vai acontecer? Ela vai entrar na Belle Époque. Eu não vou me adentrar muito nela porque não é o assunto do vídeo, mas daí a região vai entrar no ciclo da borracha, vai, as cidades vão começar a sofrer grande processo de urbanização, vai ter muito êxodo, enfim. A borracha vai tomar conta da produção nacional. Alguns dos símbolos desse grande ciclo vai ser o Teatro da Paz em Belém e o Teatro Amazonas em Manaus. No auge do ciclo da borracha, vai representar 40% das exportações brasileiras, tanto que antes do ciclo do café, que agora já vai estar bastante danificado, a renda per capita vai ser 2 vezes maior do que das regiões cafeeiras. Então, para você ter uma ideia, que o Rio de Janeiro ele cresceu na base do café e o império. Agora a região norte, principalmente Belém, Manaus e Porto Velho, vão crescer muito em cima da borracha. A renda per capita vai ser 2 vezes maior. As exportações, enfim, as cidades vão se inspirar muito nas capitais europeias, assim como aconteceu com o Rio na época do café. Vão ser construídos por muitos lugares, enfim, prédios que hoje perduram até hoje. Muitas coisas vão mudar de lugar, por exemplo, o necrotério em Belém, hoje vai virar a sede da Feira do Açaí. Como podem ter visto, parece que a rebelião não deu em nada, mas vai começar a melhorar muito e a cidade vai se tornar o que é hoje. Infelizmente não dá para adentrar muito no assunto, porque o assunto é a rebelião e não a época do café não, o ciclo da borracha. Mas eu pretendo fazer outro vídeo sobre o ciclo da borracha. Essa região ela tem muita história. Infelizmente, com o início da República vai começar a dar bastante queda na produção, por quê? Vai começar a política do café com leite, e o poder vai ficar todo concentrado na região sudeste. Essa região do ciclo da borracha vai ficar praticamente abandonada e a economia vai decair muito até que praticamente a borracha vai ser deixada de lado.